Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Infraestrutura para carro elétrico. Vocês pensam que é um negócio muito simples? Não é. Tem uma série de critérios que precisam ser atendidos para você ter um carregamento eficiente e não causar nenhum problema na estrutura do seu negócio ou da sua residência. Exatamente por isso, pessoal, a gente começa agora uma nova série de vídeos em parceria aí com a WEG, onde nós vamos ter um novo carregador para testar os carros elétricos que a gente usa e até mesmo os híbridos plugins, mas mais do que isso, dá informação completa de tudo que você precisa para ter uma infraestrutura segura. Então, a partir desse momento, todos os nossos testes trarão essas informações de forma bastante clara e didática para vocês não terem dúvida de tudo que vocês precisam para ter um carro 100% elétrico ou híbrido plug-in com a total tranquilidade de que você vai conseguir carregar bem esse veículo. E para a gente poder dar essa informação bastante completa, olha só, eu estou aqui com uma empresa que é homologada à WEG, inclusive o diretor dela, que é o André Saravalli. A empresa é a R-Force, que vai dar todo o suporte e know-how para a gente conhecer e saber tudo o que tem que ser feito. André, obrigado por você estar aqui com a gente. Mas antes de qualquer coisa, eu queria que você falasse rapidamente da sua empresa, né? Sua empresa é hoje uma empresa dedicada à instalação de carregadores, como é que é isso? Isso, a R-Force Estação de Recargas é uma empresa que é um braço de uma construtora há mais de 35 anos no mercado e nós decidimos criar essa empresa como sendo integradores autorizados da WEG há 1 ano e meio atrás e dedicação 100% nesse novo mercado que são as estações de recarga para veículos elétricos. Então, a sua empresa está 100% dedicada a prover infraestrutura para veículos 100% elétricos e híbridos plug-ins. Exatamente. Nós provemos não só os equipamentos, as proteções, mas todo o cenário e processo de instalação desses carregadores conforme as normas exigentes no Brasil. Olha, pessoal, é importante destacar que, assim, aqui nós estamos usando eles para fazer a instalação numa residência, né? Vocês já acompanharam vários vídeos aí no canal, viram que a gente já tem um carregador da WEG, que é o V-Mob Wall, que nós vamos trocar por esse aqui, já vamos falar sobre esse carregador. Mas a sua empresa, além de atender residências, também atende negócios. Então, por exemplo, concessionárias, prédios, conjuntos, tudo isso você consegue fazer essa infraestrutura? Sem dúvida, Jorge. Nós atendemos a todo tipo de estrutura, seja comercial, seja residencial, condomínios, casas e comercial, principalmente concessionárias, está tendo uma demanda muito alta nesses últimos anos, e também condomínios com uma complexidade de multiestações que exigem aí uma cautela maior, não só com gerenciamento de carga, mas também a instalação elétrica. Então, pessoal, agora uma coisa, né? Aqui a gente já vai falar desse carregador que tem 2 tomadas, aliás, um carregador bem potente. Mas falando dos projetos que vocês já fizeram, fale de um projeto aí que foi bem desafiador, de quantidade de estação de recarga, para o pessoal poder ter uma ideia. Perfeito. Nós tivemos recentemente um projeto que levou quase 1 ano para ser instalado e desenvolvido, porque começou com uma premissa de trabalhar numa certa estrutura e na metade do caminho identificamos que aquela estrutura não seria suficiente em termos de carga. Quando você fala de carregadores, nós estamos falando de uma carga um pouco elevada. Então você precisa considerar isso. Esse projeto, ele era para 56 pontos de carregamento. 56 pontos de carga. Pontos de carregamento de carga, sendo que inicialmente o projeto iria instalar 28. E futuramente, no curto prazo, mais 28, totalizando 56. O que foi necessário aí? Fazer uma mudança, vamos colocar assim, abrupta do próprio infraestrutura elétrica, do centro de medição, painéis, até chegar aos pontos onde as estações foram instaladas. E para gerenciar tudo isso, um sistema de comunicação eficiente via Wi-Fi e um sistema de gerenciamento de carga inteligente da WEG, que é o Smart Charging System. Então vocês estão vendo, pessoal, não é simplesmente uma instaladora de um pontinho de recarga, né? É um desenvolvimento de todo um ecossistema de carregamento extremamente eficiente. E é um homologado WEG, correto? Sem dúvida alguma.
Vocês já sabem que a WEG é a nossa parceira, até pela qualidade e, digamos assim, toda a disponibilidade de infraestrutura que a WEG oferece. Mas vamos lá, sua empresa está instalada onde, André? Ela está instalada na cidade de Jundiaí, né, estrategicamente para podermos atender aí as grandes centros, grandes metrópoles como São Paulo e Campinas, né, regiões próximas, mas a R-Force ela atende também todo o estado de São Paulo. Esse é o nosso raio de atuação. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, a gente foi buscar um parceiro com a mesma competência e qualidade do trabalho que a gente sempre desenvolveu e, mais importante, um homologado WEG para poder dar todo o suporte e esclarecer todas as dúvidas que eventualmente vocês tenham sobre infraestrutura de carregamento. E o carregador que eu vou utilizar em todos os meus testes futuros é esse equipamento que vocês estão vendo aí. Esse equipamento é o mais potente, o mais inteligente, o mais eficiente que é possível ser instalado numa residência ou pequeno negócio disponível no mercado brasileiro. Então não existe nada mais avançado de carregador de corrente alternada, né, o AC do tipo 2, do que esse equipamento da WEG que a gente vai utilizar nos nossos testes. Mas André, vamos explicar para os nossos internautas as vantagens desse carregador sobre o VMob Wall que eu tenho aí hoje. Vamos começar por onde, André? Vamos lá, eu costumo dizer, Jorge, que esse carregador é o estado da arte dentro desse segmento, né? É um carregador que ele traz, como você pode ver, tanto pela parte física, 2 conectores. Então tem 2 conexões, 2 carros simultâneos. 2 carros simultâneos, cada um com 23 kW. Não é 22, é 23. 23 kW. 23, olha aí, pessoal, eu sempre falei 22 kW, mas é 23 então, em cada porta. Cada porta simultaneamente, né? Além disso, ele tem, como você pode ver, um display, né, digital, onde você consegue, através dos botões aí abaixo, fazer todo o monitoramento, acessar as recargas, acessar todas as informações durante o carregamento e, obviamente, liberar a recarga para o seu veículo. Então você consegue ver o quanto que o carregador está entregando para o veículo. Exatamente, no momento constante e efetivamente no momento que você está carregando. Pessoal, isso é muito importante porque nos testes que a gente vai fazer, nós vamos mostrar para vocês que existem carros que não adianta você ter um carregador super potente, porque o carro não vai aceitar aquela potência toda. A limitação está no carro e aí com esse display eu vou poder mostrar isso para vocês, né? Agora, tem mais uma outra coisa interessante que é um carregador, mas são 2 carregadores. Como é que é a história? É, exatamente. São 2 carregadores com um cérebro inteligente. E por que existe essa característica importante na linha VMob da WEG, né? Tanto o Wall como a Park. São carregadores inteligentes, são carregadores com portas OCPP 1.6 abertas e com os maiores níveis de protocolos embutidos ou embarcados nessa inteligência. E por que, Jorge? Essa inteligência, ela traz 2 pontos positivos. Se você quiser, por exemplo, você tem uma frota, ou você tem um condomínio com vários moradores, você consegue gerenciar esses usuários ou consegue gerenciar a sua frota através dessa plataforma. E no caso, por exemplo, de um condomínio, onde você utiliza a energia de um administrativo do próprio condomínio, você consegue fazer o rateio do uso de cada morador. Pessoal, olha que legal isso. Tá vendo? Cada morador não precisa ter um relógio para o seu carregador na garagem, né? Você vai usar a infraestrutura do condomínio, mas o condomínio vai saber o quanto cada um gastou. Então isso é bem interessante. Agora uma outra coisa legal aqui, que é o 2 em 1, né? Nós temos 2 estruturas de carregamento aqui dentro, né? Então quer dizer, um lado eu posso instalar com um formato e o outro com outro? Exatamente, Jorge. Ela está separada internamente, então vamos supor uma situação onde você tem certos veículos com conversores embarcados que vão até 7 kW, 6.6, como normalmente aparece. Você pode fazer essa divisão. Você pode tratar um dos conectores com uma ligação trifásica, né? Tendo aí um resultado de 12 kW, e o outro lado, bifásico, até 7 kW, atendendo as 2 opções. É exatamente isso que a gente vai fazer com esse carregador, pessoal. Por isso que a WEG mandou esse carregador para mim. Porque um lado dele, nós vamos usar a instalação bifásica com menos potência, e o outro lado, a instalação trifásica com mais potência. Para quê? Para a gente poder mostrar para vocês quais são os veículos que
aceitam mais potência e quais são aqueles que aceitam menos potência, para na hora de você escolher o seu carregador, você saber exatamente o carregador que você vai colocar com a infraestrutura que você vai utilizar. Então, a gente tem aqui hoje o melhor carregador do mercado brasileiro em todos os sentidos, é isso? Sem dúvida, Jorge. E complementando toda aquela utilização através de plataforma para você fazer rateios, você consegue inclusive fazer liberações, autorizações dessa estação de recarga mediante a utilização de um QR Code, por exemplo, ou até mesmo por um cartão RFID, que por proximidade você consegue liberar uma recarga. Vamos supor que você tem um estabelecimento e precisa ter esse controle, essa plataforma e todo esse gerenciamento, toda essa comunicação, essa inteligência permite esse carregador que você tenha esse autocontrole e autonomia sobre essa estação de recarga. Lembrando que essa inteligência, ela permite você instalar ou pendurar essa estação de recarga em sistemas complexos de multiestação com gerenciamento de carga efetivo em cada um dos pontos. Pessoal, ao longo do nosso projeto de carregadores, nós vamos mostrar tudo isso funcionando. Então, se você tem dúvidas de como isso funciona, como isso é feito, de que forma isso precisa ser feito, é fácil. Você deixa um comentário aqui nesse vídeo, que ao longo do nosso projeto aí de infraestrutura de recarga para veículos elétricos e híbridos plug-ins, nós vamos fazer vídeos explicando tudo isso. Mas como vocês viram, esse carregador vai ser instalado e nós vamos mostrar tudo isso funcionando. Então a chance de perguntar, saber como funciona é agora. Mas olha, será que é simples instalar um carregador desse? Será que é uma instalação básica como uma instalação de chuveiro? Vamos explicar isso para vocês agora. Mas instalar um carregador para veículo 100% elétrico ou híbrido plug-in não é tão simples assim. Eu mesmo no passado acreditava que talvez uma instalação parecida com a de um chuveiro elétrico atenderia. E olha, tem mais coisa por trás disso. E o principal motivo é garantir a segurança. Mas a gente vai explicar tudo isso para vocês. Pois bem, aqui na mesa eu tenho aqui um quadro de distribuição. Esse quadro de distribuição aqui seria exatamente o que eu deveria ter na minha instalação do meu V-Mob Wall, né? Que ele é um sistema bifásico. Então a gente tem vários componentes aí. Só que o novo carregador que eu estou colocando, que é o V-Mob Parking com 2 tomadas, ele vai usar 2 quadros de distribuição. Este aqui, que vai ser o sistema bifásico, e o que está ali com o André será o sistema trifásico. Então vocês estão vendo que as peças são diferentes. Mas vamos entender cada uma delas e eu vou começar explicando esse carinha aqui, ó. Esse aqui que vocês estão vendo eu mexer, que é o mini disjuntor. E olha, aqui já tem um detalhe muito importante. Vocês estão vendo aí na tela? Um mini disjuntor de uma única fase. Então aqui, quando a gente tem aquelas instalações rurais monofásicas, é esse que a gente usa, né, André? Exatamente. Quando só tem uma fase, uma fase especificamente para uma fase. Uma fase só. Aí quando a gente tem 2 fases, então o meu V-Mob Wall deveria estar utilizando esse daqui, com 2 fases. Exatamente. Quando é um sistema bifásico, utilizaria exatamente esse mini disjuntor. Um chuveiro vai usar um sistema parecido com esse, bifásico. Exatamente. Bifásico. E aí, o outro lado do carregador, que vai ser instalado no trifásico, que vai ter mais potência, é esse daqui. Exatamente, por ser 3 fases. 3 fases. Agora, dúvida que eu tenho certeza que muita gente tem, né? Bom, se eu tenho aqui o trifásico, eu tenho aqui o bifásico, eu tenho o monofásico. E eu já vi instalação onde você tem um disjuntor desse, você tem lá um sistema bifásico ou trifásico, e é colocado um disjuntor para cada fase. Isso pode? Não, não poderia. Eventualmente, se você tiver uma sobrecarga ou um curto-circuito, eles têm que desarmar simultaneamente. Todos os conjuntos daquele equipamento tem que desarmar junto. Exatamente. E quando você trata de uma ligação bifásica com 2 disjuntores monofásicos, isso pode não acontecer. Olha aí, pessoal, essa dica é importantíssima. Então aqui já começa uma diferença importante onde você tem que ter o tipo de disjuntor de acordo com a sua instalação. Não é um disjuntor por fase. Se o seu equipamento está usando 2, ele tem que ser um duplo. Se está usando 3, tem que ser um triplo. Mas você não pode colocar um equipamento com 2 disjuntores separados por uma questão de segurança. O segundo componente muito importante é o DPS. Vocês estão vendo aqui que nessa caixa de distribuição existem 2 DPS. Essa caixa aqui seria indicada para o meu V-Mob Wall, tá? Que é um carregador bifásico. Mas ali com o André,
tem aí a caixa de distribuição com 4 DPS. Mas aí vocês já devem estar na dúvida, né? Porque se nessa caixa aqui, que o carregador é bifásico, tem 2, e a gente vai estar instalando agora um lado do carregador que é trifásico, tem 3, por que tem 4 aí? Então vamos lá, Jorge. Tem 4 porque vai ser um para cada fase e um também para o neutro que será instalado nessa condição, que está suscetível às condições atmosféricas. Agora vamos entender, o que é o DPS? DPS é um dispositivo de proteção contra surto. Nada mais é que uma descarga atmosférica, mais comumente chamado de raio. E ele vai atuar desviando esse raio para o terra. Ah, então ele é o dispositivo que vai te proteger da sobrecarga que vem da rua. Exatamente. Então aqui nesse daqui, que é o bifásico, eu só preciso de 2, porque são 2 fases. O terceiro cabo ou conexão vai na terra, não precisa. Exatamente. Mas aí no trifásico são 4, porque o neutro também precisa. Precisa também. Então se você fizer uma instalação de fase, neutro e terra, o fase e o neutro precisam ter o DPS. Exatamente. Olha que interessante isso, hein, pessoal? Então o DPS é um dispositivo de proteção para evitar que a sobrecarga caia no seu carregador e até mesmo no seu veículo. Isso é bastante importante. Agora, esse dispositivo, como é que a gente sabe se ele está funcionando ou não? Existe um visor no próprio equipamento, né? Tá. E esse visor ele vai indicar quando estiver em coloração vermelha que está no momento de ser trocado. Ah, então o próprio dispositivo ele muda de verde para vermelho, Exatamente. indicando que houve ali um processo de proteção. Exatamente. Agora uma curiosidade, quando ele faz a proteção, eu tenho o meu sistema interrompido, a carga para de passar para o meu carro ou não? Como é que funciona isso? Não há um interrompimento de nenhum processo de energização do seu equipamento. Contudo, ele deixa de proteger. Então, é importante estar sempre verificando na sua instalação se ele continua verde ou se já está vermelho. Bom, pessoal, aí é uma questão de usar o bom senso, né? Então, ou você faz ali uma inspeção mensal, ou toda vez que tiver uma chuva muito forte na região, que você vê uma quantidade de raios, cabe você ir lá no quadro de distribuição e ver se todos os DPS estão ali com a indicação verdinha. Afinal de contas, o seu carregador, que é um negócio caro, e mais ainda o carro, que é mais caro ainda, é muito mais fácil você trocar o DPS do que ter que trocar o carregador e o próprio inversor do seu carro. Então vale a pena acompanhar o DPS para saber que está tudo em ordem. E um equipamento que pouca gente conhece e muita gente não usa e deveria usar é o tal do DR, que é este componente que está aqui na caixa de distribuição, e a gente também tem ele aqui grande na tela. Mas vamos entender o que ele faz. Conta pra gente, André. Então, especificamente no nosso caso, nós estamos utilizando um interruptor diferencial residual, IDR. IDR. Exatamente. Então, qual que é a função desse equipamento? É monitorar fugas de correntes. Para quê? Para evitar choques elétricos, né, em vidas humanas. Deixa eu ver se eu entendi bem isso aqui. Bom, a gente já viu os outros dois, mas pelo que eu entendi, esse equipamento é o equipamento da segurança. Então, eu tô com o meu carro carregando. Tô lá, o carro tá carregando, tá lá, entrando bastante potência no carro, dependendo do carro, do carregador. E o cachorro chega lá e começa a roer o cabo do carregador, que estará energizado. Esse é o equipamento que vai evitar que o cachorro morra eletrocutado? Exatamente, né? A função do IDR é identificar essa fuga de corrente assim que o cachorro tiver contato com esse cabo, com esse cobre do cabo, ele vai identificar essa fuga de corrente e automaticamente vai desligar, desenergizando o equipamento. E esse, então, ele derruba todo o processo? Derruba todo o processo. Para proteger o negócio? Exatamente. Então, pessoal, vocês estão vendo a importância desse IDR, inclusive eu vou ver se lá na minha instalação tinha esse IDR, porque normalmente ele não é utilizado e é ele que garante toda a segurança. Toda a segurança para os seus pets, para os seus filhos, seu carro pode estar carregando, a criança pequena não sabe, vai lá mexer no cabo, vai ficar puxando o cabo, pode acontecer várias coisas, se pendurar no cabo, ou seja, esse é o equipamento que dá essa segurança. Mas aí eu pergunto, quando ele desarma, você vai lá e arma ele de novo, tá correto? Perfeito. Mas e se ele estiver desarmando toda hora, o que está acontecendo? Com certeza tem algum problema na infraestrutura elétrica do estabelecimento. Ah, então vamos lá, você tem o IDR que faz a proteção,
Mas aí você tá ligando, tá lá com o equipamento funcionando, de repente ele desarma. Você vai lá, liga de novo. Aí passou mais um pouquinho, ele desarmou. Então, tem algum problema na instalação elétrica? Com certeza deve ter alguma fuga de corrente, algum processo em alguma parte dessa instalação. Então o problema não é o IDR, é alguma coisa que ele está detectando que pode ser um problema. Exatamente. Uma instalação tem que ser revisada. Tá vendo por que o pessoal não usa esse equipamento? Porque esse equipamento ele pode estar entregando alguma falha na instalação que precisa ser revista. Porque se tiver tudo em ordem, ele vai funcionar perfeitamente. Então, pessoal, como vocês estão vendo aqui, ó, a instalação de um carregador de veículo 100% elétrico híbrido plug-in não é tão simples como todo mundo pensa. Esse vídeo foi a apresentação do que nós vamos fazer na instalação. Claro, teremos um outro vídeo onde a gente vai mostrar todo o processo de instalação e vários outros que você vai ter a chance de acompanhar todo esse processo aí de carregamento, como funciona e tudo mais. Tem alguma dúvida? A sua chance é agora. Manda tudo o que você quer saber, porque nós, junto com a VEG, junto com a R-Force e o André, vamos estar disponíveis para ajudar vocês a esclarecerem todas essas dúvidas e sim, entrarem aí na era ou do veículo 100% elétrico ou do veículo híbrido plug-in. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.